Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola Naval 2021. Eu vou fazer agora a questão número 8. A questão fala assim: um carpinteiro instala uma prateleira na parede, presa com um fio inextensível e de massa desprezível, conforme a figura abaixo. A massa da prateleira, com distribuição uniforme, é de 5 quilos e a tração máxima suportada pelo fio é de 1 vezes 10 a terceira newtons. Usando as dimensões indicadas na figura, calcule a massa máxima em quilos que uma partícula pontual colocada no ponto A para que o fio não se arrebente. Assinale a alternativa correta. Então, o que está acontecendo? A pessoa vai vir aqui no ponto A e vai colocar um corpo qualquer. Esse corpo ele vai fazer uma força para baixo que eu vou chamar peso de A. Beleza? E aí o que acontece? Eu quero saber qual é a máxima massa que eu posso colocar nesse ponto sem que esse fio se rompa e a prateleira solte da parede, não é? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer a decomposição da força que vai segurar a prateleira no ponto de equilíbrio. Ou seja, eu quero saber qual é o valor da tração. Então, aqui eu teria a tração. Então, pensa comigo. Como a tração está inclinada em relação à prateleira, eu tenho que fazer a decomposição das forças da prateleira no eixo X e no eixo Y. Então, eu viria aqui e faria isso aqui, ó, eixo X e eixo Y, certo? Ó, eixo X e eixo Y. Então, a decomposição da força T, ou da tração, seria nessa direção o meu Tx e nessa direção o meu Ty. Lembrando que também é muito importante que entre o Tx e o X, esse fio, né, essa tração, forma um ângulo θ. Então, a gente pode brincar da seguinte maneira, usando, né, a ideia de vetores, aonde um vetor termina, começa outro. Então, eu teria mais ou menos a seguinte ideia. Aqui Tx, aqui Ty. E para fechar o triângulo, eu teria o meu T. Lembrando que o ângulo θ ele é formado entre o T e o Tx. Daqui, eu posso tirar duas relações trigonométricas. A primeira relação é o seno do ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Se o ângulo é esse, o cateto oposto é TY e a hipotenusa é T. Então, eu posso dizer que o seno de θ é TY sobre T, então TY seria T seno de θ. Beleza? Agora, a outra relação é o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu sei que o cosseno do ângulo vai ser o nosso Tx sobre T, ou seja, Tx é igual a T cosseno de θ. Beleza? Bom, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Se a gente for ver, o Tx ele não vai ter a importância relevante na descoberta dessa massa, vamos botar assim. Porque, na verdade, essa prateleira ela vai fazer esse movimento aqui. Então, quem vai ser relevante para a gente é o Ty, certo?
Então, eu vou descobrir o valor de TY. E aí, a gente chega à conclusão do seguinte, olha só. De acordo com o problema, a tração máxima suportada pelo fio é de 1000 newtons, tá? Mas a gente não tem o valor do seno. Tem sim, saca só. Se você pegar e reparar essa figura aqui, esse triângulo formado aqui, você vai ver que a altura vale 3 e da parede até aqui vale 4. Então, eu teria um triângulo com essa característica aqui, ó. Aqui seria o ângulo θ, aqui vale 4, aqui vale 3. Como é um triângulo áureo, 3, 4, aqui vale 5. Então, eu sei que o seno do ângulo, como a gente sabe, né, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do ângulo vai ser o quê? 3/5. E aí, eu posso determinar o valor do TY. O TY não é igual a T seno de θ? Então, eu posso dizer que o TY vai ser 1000, né? 1 vezes 10 a terceira é 1000 newtons, vezes o seno do θ, que é 3/5. Então, na verdade, a tração no eixo Y vai ser de 600 newtons, certo? Então, acabei de determinar o valor de TY, que é o que nos interessa. Agora, como a prateleira ela tem que ficar na horizontal, né, pelo equilíbrio dos corpos extensos, a gente teria o seguinte, que a prateleira ela tem que ficar nessa posição, certo? Aqui está o polo, aonde é o ponto de apoio dessa prateleira. Nesse ponto aqui, a gente colocou ali o nosso peso de A, ou seja, o peso do objeto que eu vou colocar na prateleira. Nessa posição aqui, a gente vai ter o nosso TY, que é exatamente o ponto de apoio da tração do fio, só que a gente vai usar na direção Y. E como a gente está falando da prateleira e o problema disse que a prateleira ela tem, ó, a prateleira tem massa de 5 quilos, a gente vai dizer que na metade ou no centro de gravidade da prateleira, eu poderia ter o peso da prateleira, certo? Como a gente pode pegar ali na figura, de acordo com o polo, com essas distâncias, a gente teria o seguinte, como o centro de gravidade da prateleira está aqui e a prateleira inteira ela tem 6 metros, eu posso dizer que essa distância aqui é uma distância de 3 metros. A distância entre onde o fio está preso e a parede é de 4 metros. E o objeto vai ser colocado no ponto A, que vai estar distante 5 metros da parede. Como o objetivo é manter a prateleira em equilíbrio, ou seja, ela não quebrar nem o fio arrebentar, eu posso dizer que o somatório das forças são iguais. Então, as forças que atuam para baixo devem ser iguais às forças que atuam para cima. E aí, usando o momento da força, né, a gente pode dizer que o momento da força Y é igual ao momento da força da prateleira mais o momento da força do peso do objeto em A. Lembrando que momento é igual a força vezes a distância, então, em Y a força eu chamei de TY vezes a distância. É igual a prateleira, eu vou ter o peso da prateleira vezes a distância da prateleira, mais o
peso do objeto em A vezes a distância em A, certo? Aqui eu posso botar a distância em Y. TY a gente descobriu que é 600 newtons, certo? Então, eu vou colocar aqui como dados. TY vale 600 newtons. A prateleira, a gente viu que ela tem 5 quilos. Então, eu sei que a massa da prateleira é igual a 5 quilos. E a massa de A é o que eu vou descobrir. Então, aqui vai ficar assim, ó, 600 vezes a distância de Y, que é daqui até aqui, ou seja, 4 metros, é igual ao peso da prateleira, é a massa da prateleira vezes a gravidade, vezes a distância Y, mais a massa do corpo A, gravidade, vezes a distância de A. Então, fica 600 vezes 4 é igual à massa da prateleira, que é 5, vezes a gravidade, que é 10, vezes a distância, né, da prateleira, não é? A distância da prateleira é de 3, mais a massa que a gente vai descobrir, a gravidade, que é 10, e a distância até o polo, que é 5. Então, fazendo essas contas, eu vou ter 2.400 é igual a 150 mais 50m. Então, eu sei que m vai ser igual a 2.250 divididos por 50, né? Porque 50m está aqui. Então, a gente sabe que 2.250 divididos por 50 é a mesma coisa que 225 por 5. Isso vai me dar 45 quilos. 45 quilos é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!